E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o professor Pedro Renó. E olha só, gente, hoje nós vamos responder questões da prova da Unicamp 2020 para preparar para a Unicamp 2021, que é agora dia 6 e 7 de janeiro. Bom, então já se inscreve no canal se não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. E tem História Geral, Brasil, Filosofia e Sociologia, tem muito conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Deixa eu só explicar o que vai ser aqui. A Tati, esse vídeo é em conjunto, é uma extensão ou uma parceria com o Historizando. A Tati do canal Historizando, você sabe que é minha amiga, a gente tem o nosso projeto de live, que passado o ano novo a gente vai voltar aqui com as lives até o Enem. Ela propôs, então méritos todos dela, ela propôs a gente fazer correção da prova tanto da Unicamp quanto do VEST também, e podem vir outras, logicamente, essas são as mais urgentes agora, porque elas são até antes do Enem. E vocês podem estudar para outras provas através do que a gente vai fazer aqui. Então, ela separou as questões, separou as questões da Unicamp aqui pra gente. Ela vai responder 6 lá no Historizando, a Tati vai responder 6 e nós responderemos 6 aqui. Eu já vou deixar o link do canal dela, é o primeiro link da descrição, não esqueçam disso, na descrição, para que vocês entrarem aqui, baixarem aqui, já vai ter o primeiro link para continuar a correção no canal dela. Você pode terminar aqui, aí você vai lá para o canal dela e continua a correção lá, que ela vai fazer outras questões também, tá? Da mesma prova, ela que dividiu gentilmente aqui pra gente, então agradeço muito a Tati por isso, e a gente continua esse nosso trabalho em conjunto, certo? Então, muito importante, a prova da Unicamp é agora, a gente vai virar o ano, já vai ter essa prova aí, dia 6, 7, depois a gente tem FUVEST, depois a gente tem Enem, tem outras provas, e a gente não vai parar. O interessante, antes da gente começar a fazer a prova, é notar, deixa eu ajeitar aqui o microfone, que a prova da Unicamp ela está baseada em conhecimentos gerais. Tá? Então vocês vão ver que vai ter muito tema transversal. Não sei se talvez muito nessas que a gente vai fazer agora, mas no geral ela tem. Nessas aqui tem, tá? A gente vai ter relações, deixa eu tomar água aqui, de relações de questões inclusive de história com geografia, história com química inclusive. Vocês vão perceber isso. A última coisa, o ar tá ligado porque tá muito quente, tá? Não tem condições de eu gravar esse vídeo, parar para pensar, suando muito. Então, esse chiado, eu tirei o ventilador do ar, mas ele continua ainda fazendo barulho, tá? É desses ar condicionados portáteis, não é split, então o motor é dentro, né? Fica dentro de casa. Vamos lá então, gente, fazer a mágica da anti-edição aqui, que vocês já sabem muito bem. Já estamos aqui com uma questão, talvez eu tenha que diminuir um pouco aqui depois. Então essas questões, inclusive, as imagens foram selecionadas pela Tati, mandou para mim aqui, para a gente fazer, e é uma questão que pega filosofia, inclusive na nossa playlist de filosofia tem sobre esse autor que a gente vai falar agora. Então essa prova é de 2020, tá? Quando a gente sempre conta assim, ó, Unicamp 2021, Enem 2021, tá? O Enem, tudo bem, o Enem é 2000, enfim, agora tá muito confuso pensar nisso. Em 1516, Thomas More, ou More, como você quiser chamar, criou a ideia de utopia, ao descrever uma ilha imaginária. Surgia um gênero literário associado à história, à filosofia e à política. Deixa eu ir mais para frente aqui para ler melhor aqui. A lógica dessa ideia levou à construção de critérios universalmente válidos para a cada atividade, com normas e códigos. Surgiram assim os tratados sobre o perfeito cortesão, sobre o perfeito homem do mundo, sobre a cidade perfeita. Ok, então tá aí as cidades utópicas do Renascimento, Carlos Eduardo, falando sobre o Thomas More, sobre sua obra, o livro Utopia, que é de 1516. A gente estudou isso aqui em filosofia. Isso aqui a gente está respondendo questões de como a prova do Enem, da Unicamp, ela é conhecimentos gerais, então a gente está falando de filosofia / história, tá? Considerando o texto acima de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Vocês vão perceber que a Unicamp é muito conteudista, tá? É muito, muito, muito. E é importante a gente entender isso. A obra de Thomas More, escrita na Inglaterra, baseou-se na experiência de soberanos da Itália e da Alemanha, que construíram novas cidades no século XV planejadas geometricamente. B. Grão-chanceler da Inglaterra, Morus exerceu uma ação humanista
em um mundo renascentista de crises e instabilidades contínuas. Nesse contexto, publicou sua obra Utopia. C. A partir do princípio filosófico da utopia, foram escritos vários tratados renascentistas. Tratado, entendam que é um livro, é uma obra, tá? Desde os tempos antigos se chamavam de tratados. Quando vocês ouvirem falar, por exemplo, tratados de Aristóteles sobre ética, são obras de Aristóteles que não necessariamente são livros, mas se tornaram livros hoje. Então tá, vou ler de novo a C. A partir do princípio filosófico da utopia, foram escritos vários tratados renascentistas. O Príncipe de Maquiavel ilustra a melhor versão do cortesão atuante no mundo utópico. E D. A Ilha da Utopia, perfeitamente racionalizada, marcou o urbanismo renascentista na Europa e no Novo Mundo. O esgotamento dessa ideia de utopia ocorreu com a ideia de distopia já no século XX. E aí, gente, pensando sobre a obra do Moros, acho que é importante eu dar um parecer para vocês sobre essa obra do Moros, né? A obra Utopia é uma obra, não é grande, ele é o que inaugura esse conceito de utopia, de uma ideia, uma busca por algo que talvez, falando de forma mais simples, a gente tem vídeo sobre Thomas Moros e Utopia aqui no canal, uma ideia que é difícil de alcançar, talvez, né? De forma bem mais direta para explicar. E na Utopia é uma ilha onde todos se ajudam, não tem excesso de trabalho, todos trabalham, mas assim não tem um excesso e tal. A única exigência que eu lembro na minha leitura sobre a Utopia, para você entrar em Utopia ali, as pessoas se ajudam, por isso tem a ideia do homem cortesão. A única exigência é que você seja cristão, e se eu não me engano católico, tá? Para você entrar na Utopia. A única exigência é essa, tá? Então, assim, as pessoas se toleram, mas tem uma exigência, tem um porém, certo? Para você entrar na Utopia. Então, ele disse, nessa obra, ele é dividido em duas partes. Ele fala do mundo, ele faz uma análise da Inglaterra do século XVI, que a gente está em 1516, então é século XVI. Ele faz uma análise da Inglaterra, ele fala das críticas, fala o quanto que é difícil viver na Inglaterra, ele faz uma crítica contundente à Inglaterra. E aí ele fala, é história, né? É história de que e aí você tem depois uma ilha. Então ele começa a falar como que seria mais interessante, algo mais justo e por aí vai. Se eu não me engano, era essa. Tem muito tempo que eu li a Utopia, eu li na última vez que eu li foi para fazer o vídeo, inclusive. Não é um livro grande, tá? Então pensando nisso, qual que é a alternativa correta? Falo para vocês. A alternativa correta é B de bola. Grão-chanceler da Inglaterra, sim, ele inclusive esteve ligado à corte dos Tudor, certo? O Thomas Moros esteve ligado como grão-chanceler, chanceler da corte dos Tudor. Inclusive, se eu não me engano, depois ele foi perseguido pelo próprio Henrique VIII com a reforma anglicana na Inglaterra, tá? Ele foi perseguido justamente porque ele era católico, se eu não me engano. Mas, enfim, antes disso, né? Moros, porque em 1516 é antes, por exemplo, do surgimento da Igreja Anglicana. Moros exerceu uma ação humanista, humanismo, renascimento, a ideia de você pensar e ter as suas próprias ações ligadas a você mesmo, em um mundo renascentista de crises e instabilidades contínuas, porque o mundo renascentista era assim, as reformas católicas, ainda você tinha perseguição da igreja, capitalismo, a gente está falando de capitalismo, conquistas territoriais, né, instabilidades contínuas. Longe de achar que o Renascimento era algo perfeito, tá, socialmente. Nesse contexto, publicou sua obra Utopia, básico. Então, Moros exerceu uma ação humanista no mundo renascentista, falando dessa ideia humanista, de que vamos viver com mais justiça, depende da gente nessa ilha, utopia, e por aí vai. O que as outras estariam erradas aqui? Diz assim, a obra de Moros, escrita na Inglaterra, baseou-se na experiência de soberanos na Itália. Não, baseou-se na experiência da Inglaterra, como eu falei para vocês, porque aqui está pedindo a análise do texto e o seu conhecimento sobre o assunto, por isso que ela é bem conteudista. Ele faz uma crítica à Inglaterra, não à Itália e à Alemanha, tá bom? Então para o A aí. A C diz, a partir do princípio filosófico da utopia foram escritos vários tratados renascentistas. Então tá verdade, foram escritos, sim.
O Príncipe de Maquiavel ilustra a melhor versão do cortesão atuante no mundo utópico. Está errado, porque o Príncipe de Maquiavel ele vem depois da Utopia. Se eu não me engano, ele é escrito em 1532. Ele também é um tratado renascentista. Só que ele é o oposto da Utopia, de Thomas More. Porque o Príncipe de Maquiavel fala que a política está acima da moral, fala que o povo é mesquinho, que você não deve confiar no outro. Ele já não é um tratado que está ligado como influência do Thomas More. Ele se opõe ao tratado do Thomas More, entendeu? Ele já fala assim, ele já está numa busca por poder incessante. Entenderam? Vocês estão ligados como é que é o Príncipe de Maquiavel. E a D, vamos ver por que ela está errada. A Ilha da Utopia, perfeitamente racionalizada, marcou o urbanismo renascentista na Europa e no Novo Mundo. O esgotamento dessa ideia de utopia ocorreu com a ideia de distopia no século XX. Não teve esgotamento do conceito de utopia. Tanto é que a gente está trabalhando ele aqui e há aqueles ainda que defendem, que pensam, planejam e discutem a utopia. Certo? Então não há um esgotamento. Cuidado com questões de esgotamento, principalmente quando a gente fala em humanas, tá? Em ciências humanas. Bom, vamos para a próxima então. Opa, passei errado aqui o negócio. Peraí. Questão 88. Ok. Deixa eu ver meu tempo ali. Cadê meu tempo? Ah, tá aqui. Tá. Na era da catástrofe, 1914-45, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, com a Grande Depressão desencadeada pela crise de 1929, tornava-se cada vez mais claro que a paz, a estabilidade social, a economia, as instituições políticas e os valores intelectuais da sociedade liberal burguesa entraram em decadência ou colapso. Então nós estamos falando de Eric Hobsbawm, que traz esse conceito de era da catástrofe, que é aquele período antes de 1914, era dos impérios, certo? E entre 14 e 45, a catástrofe, que é aquele período entre guerras. A partir do excerto acima e dos conhecimentos sobre o período histórico que vai de 14 a 45, é correto afirmar. A Unicamp trabalha muito só com é correto, né? Isso é interessante. Essa questão parece muito Enem, né? A crise de 29 e as guerras mundiais levaram ao colapso do liberalismo político e econômico na Europa e, ao mesmo tempo, à expansão das democracias liberais em países africanos e do Oriente Médio. B. As soluções para a crise de 29 concentraram-se em um aprofundamento das políticas liberais do New Deal, o novo acordo, né, que promoviam responsabilidade fiscal e diminuição do papel do Estado como motor de desenvolvimento. Então, vamos resolver diminuindo o papel do Estado. C. São marcos da crise do liberalismo na Europa, o colapso das principais democracias, a ascensão de governos totalitários e autoritários e a descrença no livre mercado após a crise de 29. D. Verificou-se nesse período o colapso das democracias liberais com a ascensão do totalitarismo na Europa e o aumento das liberdades econômicas com a diminuição do papel do Estado como solução para a crise de 29. Entre 14 e 45 tem muitos elementos aqui para tratar. Entre 14 e 45, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, colocando aí a crise de 29 em xeque, que é conteudista porque vocês precisam saber o que foi, por que foi e as consequências. Qual que é a alternativa correta? Mago. Alternativa, gente. Eu paro, né? O vídeo está gravado, tá, gente? C. São marcos da crise do liberalismo na Europa. 2 pontos. O colapso das principais democracias. Então, as democracias entram em colapso. A ascensão de governos totalitários. Fascismo, nazismo, certo? Franquismo e autoritários e a descrença no livre mercado após a crise de 29. Conceito muito importante. Um dos grandes motivos da crise de 29 que iniciou nos Estados Unidos, mas que expandiu pelo mundo, um dos grandes motivos, vamos pensar só nos Estados Unidos agora, porque é interessante. O livre mercado, ele fugiu do controle. Foi uma crise do liberalismo. Não significa que o liberalismo acabou,
Mas houve uma crise no liberalismo. Essa crise foi forte, é aquela crise de superprodução que a gente conhece. Os Estados Unidos vivia após a Primeira Guerra Mundial o que a gente chama de loucos anos 20. Então, a gente tem vídeo aqui sobre os loucos anos 20. Era a explosão. Leiam ou assistam o Grande Gatsby. É aquilo. Estados Unidos se envolveu na Primeira Guerra Mundial, mas de longe, ele entrou mais no final mesmo, mas assim, ele lucrou com essa guerra, então a economia estava muito forte. As pessoas, os ricos ficaram mais ricos, mas os pobres estavam cada vez mais pobres também. Há uma concentração de renda, mas havia muito luxo entre os ricos, uma superprodução. Isso gerou uma crise do liberalismo, tá? Então, até no meu vídeo aqui tem gente que vai lá e questiona, fala, mas não foi o Estado, a culpa não foi do Estado. Não, essa crise do liberalismo, entre os motivos, foi por conta desse livre mercado e não ter pouca participação do Estado. Tá bom, gente? Os fatos estão aí para a gente entender. E aí o Estado teve que agir. O New Deal, ou o Novo Acordo, utilizou-se conceitos, então, do Estado, certo? Do keynesianismo, para poder intervir nessa sociedade e salvar essa economia dentro dos Estados Unidos. Que aí sim você teve a questão do estado de bem-estar social, o Estado vai suprir necessidades para as pessoas não quebrarem, para as fábricas não quebrarem, para as pessoas não acharem que a gente está vivendo essa crise. A gente dá aquela maquiada na crise. Os Estados Unidos saiu dessa crise. De fato, deixou muitas sequelas, mas saiu dessa crise, tá? Então, por conta disso, todas as outras alternativas estão erradas. Por quê? A fala assim, a crise de 29 levaram ao colapso do liberalismo político e econômico na Europa, e ao mesmo tempo a expansão de democracias liberais nos países africanos e Oriente Médio. Na verdade, países na África e no Oriente Médio estavam ainda vivendo o que a gente chama de neocolonialismo ou de imperialismo. Então não há ascensão, expansão de democracias liberais ali, porque eles estavam vivendo domínio ainda das grandes potências, a grande parte, tá? A B diz assim, as soluções para a crise de 29 centraram-se em um aprofundamento das políticas liberais do New Deal, que promoviam responsável, está tudo errado a partir daí, políticas liberais, tem liberalismo dentro do New Deal, lógico, mas que promoviam, mas não era centrado, né? Que promoviam responsabilidade fiscal e diminuição do papel do Estado, está errado. O Estado ele passa a ter um papel maior através do New Deal para poder salvar essa economia. Então a B está errada por causa disso. E a D? Verificou-se nesse período o colapso das democracias liberais com a ascensão do totalitarismo na Europa e o aumento das liberdades econômicas. Era contra, o aumento não, a diminuição das liberdades econômicas. A alternativa está toda contraditória. Com a diminuição do papel do Estado, aumento do papel do Estado. Bom, fechamos aí então, né? Vamos lá. Próximinha. Essa aqui tá... Opa, acho que eu vou ter que diminuir aqui. Não, dá para vocês verem, né? Dá para ler, não tá pegando não. Essa questão ficou grande, a Tati fez uma edição aí pra gente. Questão 88, eu vou ler o enunciado ali no cantinho aí. Vamos lá. A partir da segunda metade da década de 60, a produção de um gênero cinematográfico extravagante ganha força no Brasil. A pornô chanchada, muito famosa no Brasil nos anos 60, 70, e até 80 tinha gente assistindo pornô chanchada. No primeiro momento, esta se mostrou, atenção, aí vai caracterizar a pornô chanchada, como uma comédia leve, apesar de algumas cenas de nudez parcial. Mas logo evoluiu para o que já era praticado pelo resto do mundo, a exploração do erotismo e da sensualidade, do cinema para atender um crescente mercado de consumo. Sobre a vida cultural no Brasil na década de 60 e 70, é correto afirmar que, então, pornô chanchada no cinema, você tinha aos montes filmes de pornô chanchada, que era uma comédia, tinha um erotismo, mas eles começaram a aprofundar. Eu lembro de filmes de pornô chanchada que era muito comum, tá? Nos anos 60. Eu nasci nos anos 80, mas criança eu cheguei a assistir algumas pornôs chanchadas, assim, desse gênero do cinema, que era uma coisa de louco, assim, né? Depois pesquisem pornô chanchado, se você tiver mais de 18, tá? Isso não adiantou nada que eu falei, né? Tem gente que não viu e menos de 18 vai pesquisar. É cinema brasileiro. Sobre a vida cultural nos anos 60 e 70, é correto afirmar que o
período ficou marcado pelo esvaziamento da cena cultural, com baixo dinamismo nos campos da produção teatral, musical e cinematográfica. Apenas os gêneros ligados ao erotismo se expandiram por não serem considerados transgressores. Só o erotismo que expandiu. Está falando aí. B. A pornô chanchada foi financiada pelo capital estrangeiro no Brasil durante o regime militar, pois a indústria cinematográfica, em razão de seus altos custos, passou a ser fomentada sobretudo por empresas norte-americanas. C. O gênero pornô chanchada pode ser considerado um movimento de contracultura por seu caráter de contestação política, através da linguagem chula e por suas estreitas conexões com produtores culturais ligados à Tropicália. Tem vídeo aqui falando sobre Tropicália em História da Arte, né? E D. A explosão dos filmes do ciclo da pornochanchada e seu sucesso de público ocorreram em um contexto marcado de um lado pela revolução sexual e de outro pela censura ao conteúdo veiculado ao cinema e na TV. Para pensar, anos 60, 70, aqui você tem que contextualizar. Brasil e mundo. Alternativa correta, D de dado. A explosão dos filmes do ciclo da pornochanchada e seu sucesso de público ocorreram em um contexto de mercado marcado, de um lado pela revolução sexual, anos 60, 70. A gente tem vídeo aqui falando sobre o que aconteceu nos anos 60 na Espanha, não, na França, expandiu pelo mundo, a Tropicália chegou, pegou isso também. A ideia de sexualidade, o próprio quando a gente chega nos Estados Unidos vai falar de movimento hippie, tá ligado a essa revolução sexual de tentar tirar esse tabu que é o corpo. O corpo é, como diria Eduardo Galeano, vamos ver se eu lembro, o corpo não é uma máquina, aí eu não vou lembrar. Vou ter que pesquisar isso, né? Peraí, o corpo. Peraí. Achei interessante para contextualizar aqui. Vamos lá. Eduardo Galeano. O corpo não é uma máquina. Vamos lá. Ah, sim, achei aqui, ó. Olha que bacana. A igreja diz: o corpo é a culpa. É uma culpa. A ciência diz: o corpo é uma máquina. A publicidade diz: o corpo é um negócio. E o corpo diz: eu sou uma festa. Sensacional. Vamos lá, gente. Então você teve essa revolução sexual. Ao mesmo tempo, a gente vivia no Brasil um contexto de Estado que era extremamente conservador. E isso ia também para os meios de comunicação. Afinal de contas, gente, quando a gente fala em TV, a gente está falando de aparelhos de TV que apoiaram, inclusive, o regime militar, como a própria Globo, certo? Já nos anos 70 tendo suas atividades. Então, ela é marcada por um contexto de revolução sexual, mas ao mesmo tempo também de censura, vinculada ao cinema e à TV, porque a gente vivia um contexto no Brasil de Estado que era extremamente conservador e autoritário. Vamos ver as outras, porque elas estão erradas. A A diz assim: o período ficou marcado pelo esvaziamento da cena cultural com baixo dinamismo. Não teve esvaziamento. A gente tem nos anos 60, 70, tanto no teatro, música e cinema, muita coisa, não foi só pornô chanchada. A própria Tropicália, na música e no teatro. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre o Teatro Opinião, em São Paulo. Nós temos dentro do próprio cinema marginal, cinema... Você pode gostar ou não gostar, mas existe produção cultural, tá? A B diz: a pornochanchada foi financiada pelo capital estrangeiro no Brasil durante o regime militar, pois a indústria cinematográfica, em razão de seus altos custos, passou a ser fomentada sobretudo por empresas norte-americanas. Mas se a gente já falou que o Estado ele censurava a pornochanchada, como é que eles vão permitir, por exemplo, esse e ele o Estado brasileiro era ligado, principalmente nos anos 70, sobre a Operação Falcão, ligado à Operação Condor, ligado aos Estados Unidos financeiramente. A C diz: o gênero pornochanchado pode ser considerado um movimento de contracultura por seu caráter de contestação política. Aí eu já não sei se pega essa contestação política, está mais ligado à revolução sexual, através da linguagem chula e por suas estreitas conexões com produtores culturais da Tropicália. Acho que essa questão de contestação política acho mais complicada, tá bom?
Próximo aí, faltam 3, gente. Deixa eu ver aqui o tempo aqui no... Vamos lá. Nas últimas 3 décadas, essa aqui não tá, né? Ela tá mais parecendo na borda aqui. Vimos o fim das velhas unidades políticas e a emergência de novas. A unificação da Alemanha e do Iêmen, a desintegração da Tchecoslováquia, da Iugoslávia e da União Soviética, a secessão de países como Eritreia, Timor-Leste e Kosovo. Vimos também a expansão de esforços de integração política e econômica, a absorção de antigos membros do Pacto de Varsóvia na OTAN. Então, a absorção, o Pacto de Varsóvia, ele seria o oposto da OTAN, né? A OTAN ainda, né? Existe a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O Pacto de Varsóvia seria a aliança militar dos países socialistas do leste europeu, né? Tirando a Iugoslávia. O envolvimento de exércitos nacionais em esforços da ONU pela manutenção da paz e a mobilização de outros tantos exércitos na tentativa de conter e definir o terrorismo como fenômeno político. Sobre essa nova condição, então a gente está falando aí do mundo pós-Guerra Fria, vocês concordam? É um mundo, assim, é o mundo nosso, atual. Sobre essa nova condição histórica e geopolítica, então a gente está falando de tema transversal também, internacional, é correto afirmar o quê? As décadas que nos separam da década do as décadas que nos separam da queda do Muro de Berlim, que foi em 89, e no fim da Guerra Fria, representam um período de continuidade das formas e demandas políticas do plano internacional e da manutenção da cartografia mundial. B. A reunificação alemã foi decisiva nesse processo global. Ela fez desaparecer o maior símbolo da Guerra Fria na Europa, a Alemanha dividida. A queda do Muro de Berlim em 89 e o 11 de setembro de 2001 são marcos desse processo. C. Após a descolonização nos anos 50 e 60, a dessovietização do mundo nos anos 90 reforçou o imperialismo, compreendido como um sistema de estados nacionais iguais sob o direito internacional. E D. Desde 1989, o Estado Nacional Democrático alcançou todo o globo com eleições livres, não apenas no leste europeu, mas também nos países orientais. Na retórica política comum destacam-se o fenômeno do terrorismo atlântico. E aí, gente, sobre esse mundo pós-queda do Muro de Berlim, Guerra Fria, o que está correto? O que a gente pode afirmar do que aconteceu, o que é a realidade, pensando dessas últimas 3 décadas? A alternativa correta, B de bola, e aí tem alguns distratores aqui importantes. A reunificação da Alemanha foi decisiva nesse processo global. Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Ela fez desaparecer o maior símbolo da Guerra Fria na Europa, que é a Alemanha dividida. Então ela era o maior símbolo na Europa da Guerra Fria, é você ter 2 Alemanhas. A queda do Muro de Berlim em 89 e o 11 de setembro de 2001 são marcos desse processo. Opa, chegamos a um ponto interessante. Significa que não houve paz mundial após a queda do Muro de Berlim. Fala, porque acabou a Guerra Fria, teve a dissolução da União Soviética, a paz mundial. 11 de setembro é um ataque terrorista que mostra que não tem paz mundial. E ele é um marco, ele é um símbolo. Vocês sabiam que o 11 de setembro é a primeira vez que os Estados Unidos sofrem um grande ataque dentro do seu próprio território? Você teve outros ataques menores, mas um grande ataque dentro do seu próprio território na história dos Estados Unidos independente? Mas Pearl Harbor, estamos falando de território, Estados Unidos continental. Pearl Harbor, Havaí, Segunda Guerra Mundial. Significa que a paz não sanou. Existem outros conflitos potenciais acontecendo após a queda do Muro de Berlim. Apesar dos esforços, como o próprio texto diz, da ONU, de paz mundial, aquela de gente saindo do Pacto de Varsóvia indo para a OTAN, que nada mais é do que uma aliança militar de países desenvolvidos, que atacam, inclusive, que fazem ações, inclusive, a países subdesenvolvidos. Então, essa, inclusive, mata todas as outras aí, ó, se a gente olhar. A A diz, as décadas que nos separam da queda do Muro de Berlim
representa um período de continuidade das formas e demandas políticas do mundo e da manutenção da cartografia. Aí está errado. Porque não é igualzinho. O fato de ainda ter uma guerra em curso não significa que a cartografia, o mapa é o mesmo. Esse mundo bipolar dividido entre capitalismo e socialismo. Não há continuidade disso. Outras questões, outros problemas, consequências ainda da Guerra Fria, mas ainda assim outros problemas, outros conflitos. A C diz: após a descolonização dos anos 50 e 60, a dessovietização do mundo nos anos 90, reforçou o imperialismo, compreendido como um sistema de Estados nacionais iguais. Sob direito internacional, é igual? O imperialismo mantém Estados nacionais com direitos iguais sobre outros? Pergunta isso para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para a França. Não, né? Olha só que questão interessante de se destacar. E a D está errada porque, desde 89, o Estado Nacional Democrático alcançou todo o globo com eleições livres. Não apenas no leste europeu, mas também nos países orientais. Aí matou, porque não é o mundo inteiro. Nos países orientais tem eleições livres, retórica política comum, destaca-se o fenômeno do terrorismo atlântico. Tem eleições livres? Existe um processo de democracia liberal no mundo inteiro? Não existe. Matamos aí. Ó, tomar água, peraí, vamos lá. Eu tenho que verificar o microfone aqui, eu tô com medo. Não, vambora. Questão 29, essa é direta. Essa é mais rápida, mas vamos lá. Mas não tão fácil assim, tá? Tomar mais água aqui. Da perspectiva do senso comum, dizer que uma ideia ou uma declaração é ideológica implica sugerir sua falsidade, que logicamente leva à conclusão de que seu oposto é a verdade. Esse binarismo é uma forma de construir visões de mundos simplistas e manipuláveis que ocultam interesses sociais. Eu acho que essa questão foi colocada, inclusive, num contexto muito específico no Brasil, onde você tem um governo, tá? Eu estou fazendo esse vídeo em 2020, eu estou gravando ele no dia 27 de dezembro, para sair no dia 28 de dezembro, finalzinho aí de 2020, e a gente tem um governo que diz que acabou a ideologia para ele. Essa questão foi feita há um ano atrás, tá? Acabou a ideologia. Pô, ok, é isso daí tudo que tá aí. Acabou a ideologia, então aqui não vai ser por questão ideológica. Mas é engraçado que o governo fala que acabou a ideologia praticando ideologia. Sobre o conceito de ideologia, é correto afirmar. Eu estou sugerindo que essa questão foi feita nesse contexto que estão questionando o termo ideologia. Sobre o conceito de ideologia, é correto afirmar. A. Desde seu nascimento, ele se mantém inalterado e tem o mesmo significado para as diferentes classes sociais. B. O aspecto útil do conceito é que ele permite associar ideias e produtos ao exercício do poder. C. A neutralidade é a chave de sua definição, já que entre o falso e o verdadeiro está o posicionamento social neutro. D. A tendência é o fim. É que eu começo a ler essa questão, eu fico pensando nos contextos, né? A tendência é o fim. É o seu fim como instrumento de análise social, privilegiando a objetividade do tratamento da realidade. E aí, conceito de ideologia. Sobre o conceito de ideologia, é correto afirmar? B de bola. O aspecto útil do conceito é que ele permite associar ideias a produtos ao exercício de poder. O conceito de ideologia é um conceito bem amplo, tá? Ele não é simplesmente a ideologia, né? Mas ele é um conceito amplo. E é utilizado de forma útil porque ele é utilizado como ideias relacionadas ao poder, a ideologia. Então, isso que a gente falou, o próprio conceito que eu usei aqui. O governo atual do Brasil, estou gravando em 2020, se você estiver vendo em 2096, me fala qual que é o presidente aí, se ainda existe Brasil. O governo atual fala que ele é contra a ideologia. Ele é contra qualquer tipo de ideologia, que o governo dele não teria ideologia. Ele já abandonou, eu estou gravando um ano depois dessa questão, ele já parece que ele abandonou esse discurso já. Mas ele tinha esse contexto. Mas ele falava isso de forma ideológica. Então o conceito de ideologia é utilizado também no poder. Ele falava isso de forma ideológica, falando assim, aqui não tem ideologia. Tá, ok, não tem ideologia. Mas aí ele utilizava, inclusive a gente vivendo em uma pandemia,
Ele acusa os outros de usarem a pandemia como ideologia, mas também utiliza a pandemia. Eu estou gravando esse vídeo, olha só, é muito triste falar isso, mas a gente já está chegando a 190 mil mortes no Brasil. Estou gravando esse vídeo nesse período. Tá? Não sei qual que é a data que você está vendo esse vídeo. A gente não sabe onde que isso vai chegar. Na verdade, a gente sabe. Principalmente no Brasil, a gente está em meio a esse caos, essa discussão de não quererem vacina, de a gente ter um governo anti-vacina. Isso não é ideologia? Ele está discutindo uma questão ideológica. Tá bom? Então, alternativa B. Por que as outras estão erradas? Porque a A fala assim que ele manteve o significado desde o início. Não. Eu só quero dar um exemplo. O próprio Marx, ele falava no conceito de ideologia que era a forma de dominação da burguesia. Esse conceito foi muito alterado, inclusive por próprios marxistas. Vou deixar um vídeo sobre ideologia aqui, ó, no card para vocês. Tá? Eu explico isso, eu falo dos conceitos, porque existem conceitos que foram se modificando e sendo utilizados ao longo do tempo. A C diz, a neutralidade é a chave de sua definição, já que entre o falso e o verdadeiro está... Ai, gente... A pessoa que é neutra, ela está se posicionando ideologicamente. Quando vieram para você falarem assim, fica aqui no centro. Eu não vou citar nomes, mas é importante para poder entender essa questão. Eu vejo muita gente, inclusive influenciadores, que fazem críticas à direita, ideologia política de direita, e críticas à ideologia política de esquerda, certo? E aí fala assim, o ideal ideologia é o centro. O centro é posicionamento ideológico. Aqui é neutro, não tem ideologia, é posicionamento ideológico. Inclusive, a maior parte desses influenciadores está falando centro, só que assim, nem direita nem de esquerda, centro. Só que assim, o centro é assim, ó, é ser neutro, aceitar algumas coisas da esquerda, algumas ideias da esquerda e algumas ideias da direita. Só que aí não fala sobre exploração do capital, exploração dos trabalhadores. Muito influencer aí que está falando isso, eu estou tirando essa questão para falar isso, mas é para exemplificar, tá? Muitos influencers aí que ficam assim, o centro que é legal, eles estão tomando posicionamento. Eles estão se omitindo, por exemplo, tem influencer aí que utiliza vários recebidos tecnológicos, aquela coisa toda, mas, por exemplo, eles não querem discutir a questão do fetichismo da mercadoria, que é aquela ideia que eu já expliquei para vocês em Marx, por exemplo, que é você recebe um produto em casa, um celular aqui, tem um celular aqui, ó, tem um celular, receber esse produtinho aqui em casa. Você sabe quantas pessoas foram exploradas e ganharam menos de $0,01 para esse celular chegar nas minhas mãos? Quando você não quer saber disso, chama fetichismo da mercadoria. E você não está nem aí. Ou seja, você está tomando uma postura central. Não, isso aí tá bom. E você está tomando uma postura ideológica. Então tá, fica a dica aí. D. Pedro Pistola. D. Tendência ao seu fim como instrumento de análise social. Que fim, gente? Não tem como deixar o fim da ideologia. Sabe? Somos pessoas, seres pensantes ideológicos, privilegiando a objetividade no tratamento da realidade. Objetividade, você já está sendo ideológico também. É isso aí. Vamos embora, gente. Última questão aqui, deixa eu ver. Eu tenho que olhar o microfone aqui, vamos lá. O tempo... Tá grande o vídeo, né? Vamos lá. A catástrofe de Chernobyl de 1986, aí explica, né, esse conceito vai explicar, pega geografia e química essa questão, ó, a ideia de conhecimentos gerais. Foi o mais grave desastre tecnológico do século XX. As explosões lançaram na atmosfera diversos elementos radioativos. Hoje, 1 em cada 5 pessoas nas fronteiras da Bielorrússia vive em território contaminado. Em consequência da ação constante de pequenas doses de radiação, a cada ano cresce no país o número de doentes de câncer, de deficientes mentais, de pessoas com disfunções neuropsicológicas e com mutações genéticas. A partir do documento acima e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta sobre a catástrofe de Chernobyl em 1986. A construção da central elétrica atômica de Chernobyl
A gente fala Chernobyl, né? Mas aí estamos dando outro conceito. Ocorreu em um momento de embate da URSS, União Soviética, com o mundo ocidental capitalista, tendo em vista que os elementos lançados ao ambiente, é menorzinha a letra, estou esforçando para ler, lançados ao ambiente têm tempos de meia-vida curtos. Novas tecnologias químicas conseguiram sanar os danos ambientais e humanos gerados pelo acidente. B. O acidente de Chernobyl é um marco no desmantelamento da União Soviética. O acidente gerou danos ambientais e humanos que não foram solucionados até hoje, uma vez que os elementos lançados ao ambiente têm tempos de meia-vida longos. C. O acidente de Chernobyl é um marco no fortalecimento da União Soviética. Ele gerou danos ambientais e humanos que não foram solucionados até hoje, uma vez que os elementos lançados ao ambiente têm tempos de vida longo. E D. A construção da central elétrica de Chernobyl ocorreu em um contexto da expansão das relações da União Soviética com a Coreia do Norte e a China, tendo em vista que os elementos lançados no ambiente têm tempos de meia-vida curtos. Novas tecnologias químicas conseguiram sanar os danos ambientais e humanos gerados pelo acidente. Sobre a catástrofe de Chernobyl. Aqui a gente tem dois elementos fundamentais que você precisa entender para fazer essa prova. Um é o elemento da história e da geografia. Então você tem que pensar na história aí da Guerra Fria e pensando na atualidade, então a gente vai pegar a história e geopolítica. Um outro elemento é o elemento da química. Então vocês estão vendo como é que ela reage, mas o próprio texto ele já está dando dicas para a gente. Na verdade ele está até respondendo coisas importantes para a gente. Esse segundo elemento, o texto indica. Alternativa correta, B de bola. Prestem atenção, porque tem gente que pode confundir. O acidente de Chernobyl é um marco do desmantelamento da União Soviética. No finalzinho da União Soviética ainda você tem essa catástrofe, tá vendo? Essa exploração socialista e tal. O acidente gerou danos ambientais e humanos que não foram solucionados até hoje, uma vez que os elementos lançados ao ambiente têm tempos de meia-vida longa. Então foi um marco. Finalzinho da União Soviética, ela se desmantela depois em 1991, total, pós-queda do Muro de Berlim, 91 para 92. E o desastre, né, ela tem sequelas de vida, de meia-vida longos. Tanto é que o próprio texto está falando que até hoje existem. O texto está falando pequenas doses de radiação, cada ano cresce o país o número de doentes de câncer, de deficientes mentais, pessoas com disfunções neuropsicológicas e mutações genéticas. Ou seja, são longos. Ainda não se solucionou. Então, isso já mata todas as outras, ou a maioria. Por exemplo, a A diz: a construção da central elétrica ocorreu em momentos de embate entre a União Soviética e o mundo ocidental capitalista, tendo em vista que os elementos lançados ao ambiente têm tempos de meia-vida curtos. Não, o próprio texto fala que é longo. Tá? C. O acidente de Chernobyl é um marco no fortalecimento. Está errado aí. Da União Soviética. Ele gerou danos ambientais e humanos que não foram solucionados até hoje. Aí fala que tem elementos aí de meia-vida longa. Meia-vida longa está correto, mas o errado não é o fortalecimento. Ele é para o desmantelamento. Por isso que é a B. O que vai mudar da B para C aí é a questão do desmantelamento ou fortalecimento. Está no final da Guerra Fria. Desmantelamento. E a D diz: a construção da central elétrica atômica de Chernobyl ocorreu em contexto de expansão das relações União Soviética, Coreia do Norte e China. Está desmantelando, então não tem essa expansão. Tendo em vista que os elementos lançados ao ambiente têm tempos de vida curto. Matou aí. Entenderam? Então, alternativa correta, B de bola. Vamos voltar então aqui para a telona aqui para eu me despedir. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí o Pedro Pistola, mas é para explicar o conceito de ideologia, porque tem muita gente que tenta distorcer as concepções e falando, vamos ficar aqui no centro, que o centro não é ideológico. O centro é ideológico, é uma posição ideológica que você toma. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado e vou ficando por aqui. O vídeo ficou grande, mas foi legal ter aqui com vocês. Eu vou acompanhar na estreia. Não deixem de ir lá no canal da Tati, depois que vocês assistirem, terminou aqui, vão lá assistir o vídeo da Tati. E é isso. Ou se o dela já saiu, ou o meu vai sair depois, enfim. O dela tá lá para vocês continuarem a responder essas questões. Tá? As questões de história que a Tati solucionou pra gente. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!